Boa noite, de volta com mais versão do nosso podcast Papo Máximo. O episódio de hoje está imperdível, participação muito especial. Nos conhecemos recentemente, né? Participou com a gente do nosso programa de TV, com conteúdo relevante, claro, relacionado à nutrição. A Fernanda Turquia está conosco. Minha amiga, boa noite, um prazer tê-la aqui no nosso Papo Máximo. Boa noite, Ângelo. Um prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Para você que nos acompanha através das redes sociais, estamos também pela TV Candidez, Rádio 98 FM Nova Serrana. Vamos conhecer um pouquinho da nossa entrevistada de hoje. Gostaria que você se apresentasse, minha amiga, para a nossa seleta audiência. Sim. Eu sou Fernanda Turquia, sou nutricionista funcional integrativa, né? Já atuo na área aí há mais de 10 anos, trabalhando, ajudando as pessoas a terem uma vida mais saudável, a recuperar a saúde. Então, meu trabalho é mais voltado para a mudança no estilo de vida das pessoas que me buscam. E esse seu interesse pela nutrição, como surgiu? Bom, isso daí foi totalmente em causa própria. Certo? É. Eu sempre fui uma pessoa a vida toda acima do peso, bem obesa, desde criança. Já E nasceu fortinho? já nasci fortinha, Para não falar gordinha. Exatamente. Sabe aquela menina que era a maior de todas as amigas? Uhum. Então, eu era essa. Maior. A maior, né? Uhum. A mais gordinha ali, a mais. Pois então, eu era essa. Então, quando eu resolvi fazer nutrição, o objetivo era juntar com uma outra curso que eu já tinha, eu era formada já em gastronomia, e aí eu pensei, bom, eu vou juntar a nutrição com a gastronomia e vou trabalhar em empresas. O meu intuito em buscar a nutrição foi para poder ver se eu conseguia resolver para mim aquilo que eu nunca consegui, que ninguém nunca me ajudasse. Tá Sim, certo? entendi. Porque assim, durante toda a minha vida eu busquei ajuda com nutricionista, mas eu nunca consegui fazer uma dieta. Então, aí quando eu decidi, eu falei assim, olha, eu vou começar a nutrição, mas é para trabalhar em empresa. Eu nunca vou ter um consultório na vida. Por quê? Porque sempre que eu vou no nutricionista, eu nunca consegui fazer o que o nutricionista fala, nunca consegui ter um resultado, sempre sofri muito com isso. Então, depois a gente sai do nutricionista falando que o nutricionista não presta, né? Eu falei, eu não vou ser isso, não quero que ninguém fale que eu não presto. Meu Por trabalho que não é bom. Porque a gente não consegue, essa dificuldade em compreender a mensagem do Não é a nutricionista? compreensão da mensagem, Ah. essa estratégia, que Uhum. é uma estratégia hipocalórica, que é contar calorias, pesar o alimento, comer de 2 em 2, no máximo de 3 em 3 horas. Para mim, essa estratégia nunca deu certo. Nunca consegui fazer isso. Por mais que eu fizesse, eu parava depois de 2, 3 meses. Às vezes eu falava assim, não, agora vai, agora eu vou. Mas depois de um tempo parava. Não é uma estratégia onde a maioria das pessoas conseguem sustentar para uma vida Mas as inteira. dietas são muito recomendadas. Olha, elas são recomendadas por quê? Porque a gente precisa aprender a se alimentar. Ah, sim. Eu, por exemplo, eu só consegui ter mais saúde, emagrecer, depois que eu entendi que não é fazer dieta que eu precisava aprender a alimentar. Eu precisava de fazer boas escolhas. Eu precisava de passar a nutrir o meu corpo com aquilo que é necessário para o meu corpo. E não comer um pouquinho de tudo a toda hora. A sensação que eu tinha era que eu estava sempre com fome. Uma pessoa obesa, Máximo, ela não consegue sair da mesa comendo um pouquinho. Ela vai sair frustrada. Ela vai fazer isso por um período, ela não vai levar isso para a vida inteira. Os velhos e maus hábitos interferem? Claro, lógico. É um problema hoje encontrado pelo nutricionista para executar seus métodos? O que acontece? Os hábitos, vamos falar, os maus hábitos, eles são prazerosos.
né? Então, a gente quebrar esse ciclo, esse vício do prazer, é muito difícil, né? Então, assim, às vezes a pessoa vive 40, 50 anos comendo daquela forma, se alimentando daquele jeito, e aí, para ela conseguir mudar, ela precisa de uma estratégia que ela não sofra tanto. Você está entendendo? Porque mudanças vão acontecer, seja numa estratégia hipocalórica, seja numa estratégia com baixo carboidrato, em qualquer tipo de estratégia, ela tem que ter mudança. Agora, aquela que deu certo para mim foi a que eu escolhi para poder ajudar as pessoas que, assim como eu, tinha dificuldade de fazer uma dieta hipocalórica, a reencontrar a saúde com uma outra forma. Eu entendi que eu precisava aprender a me alimentar, a fazer todos os dias boas escolhas. Entendeu? Então, tem certos alimentos que inflamam o nosso corpo, nosso metabolismo. Aquilo que deixa, vamos dizer assim, que a gente tem insulina alta, vai fazer a gente armazenar gordura. E toda vez que a gente armazena gordura no corpo, a gente está inflamando o nosso corpo. Nós vamos entrar nessa questão. E foi uma tarefa fácil você aplicar essa nova proposta de trabalho na nutrição? Foi bem aceito? Olha, eu queria muito emagrecer. Eu queria muito ter saúde. E tudo que eu fazia contando calorias não dava certo para mim. Isso Sim. me frustrava, tá certo? Quando eu entendi e conheci a estratégia de baixo carboidrato, aquela que me nutre e que eu poderia comer até eu ficar saciada, só que eu tinha que saber escolher o que comer. Tá certo? Eu não comeria de tudo, porém o que eu comia, eu podia comer até ficar saciada. Eu não precisava de sair da mesa com vontade de comer mais, com fome querendo comer mais. Então, isso para mim deu certo. Quando eu descobri essa estratégia com baixo carboidrato, onde eu fazia escolhas do que comer, eu ficava saciada, eu comia muito menos e emagreci mais de 20 quilos em 3 meses. Então, não vejo que foi difícil. Isso me realizou. E depois Saber o eu que consumir, é Isso, isso? É é importante, né? saber o que consumir. Depois eu consegui manter isso Hum. e fui, aos poucos, chegando aonde eu estou hoje. Mas de cara eu perdi 20 quilos, sem sofrimento. É claro que, como uma boa obesa, né, a gente fica com vontade de comer certas coisas. Essas coisas normalmente são aquilo que a gente mais gostava de comer, que fazia eu ser do jeito que eu era. O obeso, ele gosta de doce. Ah, muito, É o que chama muito. atenção. Não necessariamente só o doce, ele gosta daquilo que vira glicose no sangue dele. Você está entendendo? Entendi. Não precisa de ver, por exemplo, de um chocolate, não precisa de vir necessariamente de um doce, por exemplo, de um doce de leite ou de uma goiabada com queijo. É claro que essas coisas são deliciosas e toda pessoa, a maioria delas, gosta desse tipo de coisa. Por quê? Porque isso nos dá prazer enquanto nós comemos, ok? Mas o que mais que a pessoa que é obesa, que é diabética, gosta de comer? Aquilo que vira glicose no sangue. E o que que é isso? Tudo que tem farinha de trigo, por exemplo, né? A farinha de trigo é altamente inflamatória, faz a gente ter pico de insulina muito alta e armazena gordura. Então, Mas as pessoas têm consciência desse alimento? Que provoca essa reação, esse olha, prejuízo? hoje esse tipo de conhecimento está bem mais Uhum, abrangente. sim. Quando eu comecei a trabalhar com isso, Era desconhecido. olha, Ângelo, era um trabalho de formiguinha. As É. pessoas chegavam dentro do meu consultório e eu tinha que desenhar toda a fisiologia para poder
ensinar. É assim que eu trabalho. Convencer esse paciente. Porque, poxa, se essa pessoa é diabética, se essa pessoa é obesa, o arroz e o feijão para ela não é um alimento que ela deve de consumir. A pessoa que é diabética, uma pessoa que é obesa, o açúcar da fruta é um problema para ela. Você está me entendendo? Uma fruta nunca vai deixar uma pessoa obesa e muito menos diabética. Um arroz com feijão nunca vai deixar essa pessoa obesa e nem diabética. Mas a partir do momento que eu tenho essas patologias, tá? Porque a obesidade, ela é uma patologia, é uma doença, não é simplesmente falta força de vontade da pessoa para poder fazer ela emagrecer, não é isso, tá certo? Então, quando eu tenho essas patologias, o açúcar da fruta já passa a ser problema para mim. O arroz com feijão, ele já passa a ser problema para mim. Por quê? Porque aquilo ali, o meu corpo está resistente à glicose e aquilo ali vai virar glicose no meu sangue. O açúcar da fruta é frutose. Você está entendendo? Nunca vai deixar uma pessoa diabética. Mas depois que eu tô diabética, Interessante. sim, eu preciso de me preocupar com o tipo de fruta que eu posso comer e com a quantidade. Porque se eu colocar muita frutose para dentro, eu vou ter pico de insulina. E E vou estar equilibrar inflamando. a alimentação desses pacientes, né, que são disciplinados, com certeza, deve ser muito difícil, né? Olha, tudo que a gente quer, quando a gente consegue, tá? Toda mudança na nossa vida é difícil. Ô, Ângelo, quando a gente muda de casa, fala sério, mudança de uma casa é muito difícil. Você tem que tirar tudo do lugar. Você tem que carregar tudo, você tem que embalar, depois você tem que desembalar, você tem que colocar tudo no lugar. Gente, isso é muito difícil, tá certo? E a gente consegue. E depois que a gente passa por aquele momento difícil, o que você acontece? Você vai só aproveitar aquele Isso ambiente é questão novo de que hábito você tá. também? Habituar, É, uma é. questão. Qualquer Se habituar. mudança na É. nossa vida é difícil. Qualquer mudança na nossa vida é difícil. Então, uma mudança de alimentar, uma mudança no estilo de vida, uma mudança de alimentos, daquilo que você comeu a sua vida inteira, que você gosta e agora você vai evitar. Claro que é difícil, mas é possível. A gente aprende a gostar daquilo que nos faz bem. A gente aprende a nos permitir aquilo que a gente gostava muito e que não nos faz tão bem, a só comer isso de vez em quando. Não quer dizer que eu nunca mais vou comer certos alimentos, mas aquilo não faz rotina, não faz frequência na minha rotina. Você está entendendo? Não faz parte da minha rotina. Então, não é problema. Então, a minha rotina, ela precisa ser com boas escolhas. E aí depende, aí entra a individualidade da pessoa. Tá me entendendo? Uhum. Porque, poxa, para você quer emagrecer? Você quer perder gordura corporal? Você quer ganhar massa magra? Beleza, para nós vamos priorizar alguns alimentos e vamos evitar outros. Agora, você já está no peso que você gostaria, vamos só manter a massa magra e aumentar essa massa magra, o percentual de gordura já está ok, você não é diabético, você não é hipertenso. Peraí, aí os alimentos, aquilo que a gente vai colocar para você vai ser diferente daquilo que uma pessoa que precisa perder gordura, que precisa perder a resistência insulínica, porque ela é diabética, diferente daquela pessoa que quer manter. Você está me entendendo? Uhum. Então, assim, depende da fase, depende do processo de cada pessoa. O obeso, ele sofre muito. É difícil claro. perder peso? É difícil ser obeso. Ah, é? É. E é difícil perder peso? Perder peso, não. Você acredita? Não, fala sério. Qualquer mudança que nós façamos na nossa vida,
Ou você sai do sedentarismo e vai para uma academia, você vai perder peso. Você saiu do sedentarismo, seu corpo ganhou movimento Mas e é ele vai consumir difícil mais. perder peso na academia. Depende, depois que seu corpo adapta, sim. No início, não. Você vai perder peso. Se você tem, por exemplo, um consumo grande de refrigerante, de bebida alcoólica, se você come muito doce, se você come produtos industrializados, se você faz uma limpeza na sua alimentação, você vai perder peso. Você quer eliminar tudo que é saboroso da nossa vida? Não. Eu É. como alimentos saborosíssimos. Não quer dizer porque eu não como aquilo que vai me dar pico de insulina, que é o carboidrato de prazer rápido e momentâneo. Você está entendendo? Que eu não como coisas prazerosas. Eu como coisas prazerosas e que me dá um corpo e uma saúde que eu busco. Tem pessoas que é muito faminta, quer comer a todo instante e come de maneira exagerada. Isso Sim, é isso um é problema? compulsão, compulsão, É. né? Eu, por exemplo, estou falando de mim, e assim como muitos dos meus pacientes, tem certos alimentos que se eu experimentar, enquanto estiver na minha frente, eu vou comer. Eu não consigo. Um exemplo aqui, uma barra de chocolate. Não é que Você chocolate começa a não. comer e você quer, Só se ele for você ao quer comer leite, se ele tudo. for muito doce, ele gera muito prazer, né? O açúcar, ele age no nosso cérebro no mesmo local da cocaína, ok? O Ah, açúcar, ele é uma droga, ele vicia, literalmente, só que ele tem uma diferença das drogas ilícitas. As drogas ilícitas são proibidas. O açúcar é incentivado, ele é oferecido. Come só um pedacinho. uhum. Qual o problema? Você está sendo extremista. Mas aquilo ali, para uma pessoa ansiosa, para uma pessoa com distúrbios, onde ela não consegue controlar a quantidade daquilo ali, ela não vai ficar num pedacinho. Então, por exemplo, uma coisa que eu, Fernanda, evito de todas as formas: goiabada. Goiabada. Eu É um poderia comer um doce bem pedacinho, antigo, né? tá? É. Então, se eu pego ali um pedacinho de doce de goiaba com um pedacinho de queijo, gente, aquilo ali me gera um prazer que eu como. Eu quero mais um pouquinho, eu quero mais um pouquinho. E na hora que eu vejo, eu já comi muito. Então, o que que eu faço? Eu evito o primeiro pedaço. Uhum. Nunca mais eu vou comer goiabada? Não, Você sempre gostou de não. goiabada? É um doce que eu gosto. Sempre gostou? Desde que é um doce antigo, né? É. Eu sou É da roça, calatinho. né, ô, Ângelo? Eu sou da roça, eu fui nascida e criada na roça. Então, a minha família é uma família muito grande. A minha Uhum. avó fazia aqueles tachos de doces e era para a família inteira, só filhos. Ela tinha 15, fora os netos, né? Então, ela fazia para todo Mas mundo. nessa época não tinha o doce de mocotó. Não Ah, existia. pois então, existia. É um doce muito antigo também. Então, assim, aquilo que a gente não consegue ficar em um pedaço, eu Ter prefiro controle, evitar. né? Você tá entendendo? Exatamente. Então, eu prefiro assim, olha, se eu ver aqui a goiabada e ver ela que você comendo dela, eu falo assim, ó, beleza, come, tudo bem, não quero. Não quero, não quero. Agora, o dia que eu me permito experimentar, eu experimento de verdade. Depois que também acabou. Você compartilhou várias experiências, né, que são praticadas e que traz prejuízos à saúde. A questão da concentração, do sentir o sabor, da mastigação, isso tem sua importância? Lógico. Comer devagar, né? Olha, comer é prazeroso, ô Ângelo, é muito prazeroso comer. Você está me tornando o máximo de verdade. De verdade. É porque tá ali, Ah, ó, ah, papo máximo. é, Toda hora eu olho pro máximo ali, aham. entendeu? Então não tem jeito. Eu olho máximo e máximo. Fica à vontade, meu Então, amigo. não, mas, Ângelo, é o seguinte: comer é muito prazeroso, tá? E quando é, é o momento da gente comer, então, peraí, vamos fazer esse momento um momento sagrado. Porque é nesse momento que eu tenho que me permitir ter prazer.
tá certo? Então, quando a gente está mastigando, o nosso intestino, ele produz hormônios que avisa para o nosso cérebro que a gente já está saciado. Só que esses hormônios não chegam no nosso cérebro de forma rápida. Isso leva mais ou menos uns 20 minutos para que essa informação chegue no nosso cérebro. E se a gente come muito rápido, em 20 minutos, poxa, a gente come muito além da saciedade. Quer um exemplo? Um exemplo simples. Por exemplo, você junta a família ou amigos e vai numa pizzaria. Aí vocês estão ali em torno de 6, 7, 8 pessoas. Vocês decidem que 3 pizzas é o suficiente para todos e que dá, ok? Tá. Chega as 3 pizzas, vamos supor, e vocês estão ali comendo. Enquanto vocês estão comendo, fala assim: "Nó, essa pizza vai ser pouca. Vamos pedir mais uma?" Todo mundo concorda. "Não, bora, vamos pedir mais uma pizza." Uma empolgação ali. Beleza. Aí chama o garçom, pede essa pizza para ele. Aí, até que chega essa próxima pizza, vocês já comeram aquela que estava na mesa, vocês estão batendo um papo, esperando a pizza chegar. A hora que o garçom chega com essa pizza, todo mundo fala assim: "Nossa, já tô saciado. Não precisava não, né?" Aí o outro: "Não, eu também tô saciado, eu também tô saciado. Mas já que chegou, vamos comer, né?" Aí a pessoa vai embora assim, super saciado, cheio, aquela sensação de empanzinado. Isso passou da saciedade. O que que aconteceu? Que enquanto você comia, você achou que precisaria de mais. Mas a hora que chegou, você já percebeu que não precisava. Foi o tempo. Do seu primeiro pedaço até a chegada da última pizza, passou de 20 minutos. O seu cérebro percebeu que você não precisava mais. E aí ele te mostrou a saciedade. Coisa que enquanto você estava comendo das primeiras pizzas, tá? Não tinha dado tempo para o seu cérebro perceber. Então você estava pronto. Se tivesse ali, você teria comido muito e você só iria perceber que passou da saciedade mais tarde. Que você ia ficar com aquela sensação: "Ah, pra que eu fui comer isso tudo, né? Deixa eu abrir aqui o botão da calça, né?" Aí aquela coisa. Você tá entendendo? E isso é porque não deu tempo do seu cérebro receber essa informação. Fernanda, uma outra questão em relação ao número de obesos. Como é que está a situação de momento? Vem numa crescente Sempre. Olha, ou da década de com tantos 70 tratamentos, agora daqui a pra pouquinho vamos falar cá. sobre o Monjaro aí, Aham. as famosas canetas, mesmo assim, Sim. vem crescendo o número de obesos? Sim, Ah, sim. é? É crescente isso. Por quê? Da década de 70 mudou-se as diretrizes, né? Foi quando falaram que a gordura fazia mal e que deveríamos então de aumentar a quantidade de carboidrato, que a gordura natural do alimento fazia mal, que a gordura saturada fazia muito mal. Isso veio, ô Ângelo, de uma pesquisa que um pesquisador chamado Ansel Keys estava fazendo em 7 países. E essa pesquisa demorou 8 anos para ser concluída. E nesse período, um presidente dos Estados Unidos teve um infarto. E a quantidade de infartos na época estava sendo muito crescente. E aí, então, a imprensa toda caiu em cima desse pesquisador, querendo com que eles falassem o que que estava acontecendo, o que que era um infarto, por que que isso não existia antes e começou-se a ter, né? E ele acreditava que o infarto era por causa do excesso de gordura. Poxa, pensa, se você pega uma gordura, joga ela num cano de uma pia e ela é capaz de entupir aquele cano ali, o que que ela não seria capaz de fazer com as nossas veias? Ele acreditava, mas o estudo não estava pronto, tá certo? E com isso ele tinha que dar uma resposta para a mídia e ele foi
numa revista muito famosa e publicou lá que o problema do infarto era o excesso de gordura saturada no alimento, então que a gente deveria de diminuir a gordura e aumentar o carboidrato. Pronto. Isso foi o suficiente para que da década de 70 para cá o mundo ficasse obeso e diabético, tá? Literalmente. Isso fez com que aumentasse o consumo muito grande. O que que na verdade tinha acontecido que os infartos estava acontecendo? A quantidade de indústria, a revolução industrial, né? A quantidade de alimentos ultraprocessados estava ganhando uma força muito grande. E aí começaram as pessoas a passar mal e julgaram isso para a gordura. Passados-se muitos anos, esse pesquisador veio a morrer e aí encontraram na casa dele um dos filhos, os filhos encontraram no porão da casa muitas fitas, cassetes na época e tal, e sabia, o pai era pesquisador, chamou lá os dos amigos, pesquisadores também, e, e falaram: olha, tem esse material aqui, a gente não sabe o que que é, isso aqui era do meu pai, tá aqui, vocês querem levar para poder tentar traduzir, tirar dessas fitas e ver aí o que que é isso? Foi quando que essa história veio toda à tona. O que que aconteceu? Com o final da pesquisa, ele percebeu, ele teve a certeza que o problema não era a gordura, era o excesso de açúcar no sangue. E ele tinha ido mundialmente falado que o problema era a gordura. E por vaidade, para não perder a credibilidade, ele deixou isso engavetado. Ô, E isso Fernanda, levou a população a adoecer mesmo. você falava da questão os alimentos oriundos da roça, das fazendas, e tinha lá, matavam porco, né? E tinha aquelas gordura enlatada. É a As famosa banha, carnes, né? a carne da lata, vamos falar assim, né? Fazia as carnes todas na gordura. Primeiro fazia o Uhum, tocinho, fazia o torresmo, depois pegava aquela gordura uhum. toda, fritava a carne, deixava a carne Que gordura armazenada que é na essa? gordura. É uma gordura saturada. E Essa que é é a saudável? saudável. Ah, É. Toda gordura natural de um alimento é saudável para o a nosso gordura corpo. de porco, por É. exemplo? A gordura do porco, a gordura da carne, a gordura de um azeite de oliva, a gordura de uma manteiga de leite, a gordura de um óleo de coco, a gordura de um abacate, a gordura de um coco, de uma castanha de coco. Ah, mas hoje temos aí o óleo tradicional enlatado. Eu não sei. Não, isso As pessoas não conseguem se livrar desse óleo. Eu acho que já se tornou tradição, faz parte do cotidiano. isso é veneno para a nossa saúde, o Esse, Ângelo. esse óleo que se usa hoje Isso é veneno, traz isso é prejuízo à química saúde. puro, isso é É, química. Olha, se você pega uma azeitona, se você aperta ela, você vai ver que ela tem gordura, ela tem um óleo. Então é uma gordura natural. Agora, se você pega um algodão, você espreme ele, se aquilo ali vira óleo. Se você pega um milho e espreme ele, tem óleo. Girassol, não. Para poder fazer óleo de girassol, canola nem existe. Nem existe, né. Então, assim, isso é química, isso é malefício para nossa saúde cardíaca, tá certo? Então, o que que hoje a gente tem isso não é mito, isso é robusto nas evidências de hoje, tá. As evidências são evidências de mais alta credibilidade que comprovam que a gordura natural do alimento, ela é boa para a nossa saúde. Ela vai ajudar a gente a melhorar o nosso colesterol bom. O Ângelo, a gordura ela é tão importante para a gente que o nosso corpo produz 70% do nosso colesterol. Todas as nossas células são feitas de gordura.
todas. Nós produzimos, o nosso corpo produz. Por quê? Porque o colesterol é importante. Agora, tudo tem um nível, tá? A gente precisa de usar a gordura que vem do alimento para a gente melhorar o colesterol bom. Fernanda, infelizmente, não vou falar que o nosso tempo é curto, mas temos que encerrar. Com essa sua participação, com essa vasta experiência na área, vamos falar um pouquinho das famosas, o famoso Monjaro, canetas emagrecedoras. Tá Queria um em alta. parecer da sua parte como profissional. Qual o conceito que você tem em relação a essas canetas? É a mesma coisa, o Monjaro, né? Sim, sim. Agora nós estamos numa alta tão grande dessas canetas, né? Todo mundo está fazendo uso. Todo mundo. Olha, e eu vou te falar uma coisa. É assim, olha, da pessoa de baixa renda, vamos Todo supor mundo assim. pode usar? Ela é indicada para qualquer pessoa? Não, Desde que seja acima do peso, não. né? Ela precisa de ter, a pessoa tem que ter indicação para isso. O que é uma pessoa ter essa indicação? A pessoa precisa de estar realmente com o corpo muito inflamado, com uma obesidade alta, de grau Corpo inflamado, alto. o que seria? O corpo inflamado é aquele corpo onde a pessoa tem um metabolismo muito lento, que foi com, com a alimentação de ultraprocessados, com o sedentarismo, com a, a falta de dormir bem, do estresse. Isso tudo inflama os hormônios, entendeu? Tudo isso inflama o nosso corpo, tá? Então, quando a pessoa ela tem obesidade muito grande, que ela já está com um nível de diabetes muito alto, essas canetas foram feitas para tratamento do diabetes. E aí perceberam que elas também faziam emagrecer. Você está entendendo? Uhum. Mas acontece, ô Ângelo, que as pessoas estão usando as canetas como se fosse uma bala, que você toma ela ali e tudo bem, não vai ter problema nenhum, vamos falar assim, sabe? A caneta, ela é um bom medicamento? É para quem tem indicação, não para o uso da forma que está sendo feito hoje em dia, tá? As pessoas estão usando para perder 5 quilos, para perder 10 quilos. Poxa, com o estilo de vida, uma mudança no seu estilo de vida, com uma mudança na alimentação, fazendo boas escolhas e uma atividade física, você consegue eliminar isso daí. Está entendendo? E o que também a gente tem percebido? O uso das canetas, ela faz a pessoa perder peso. E quando a pessoa perde peso, sem saber o que é que ela está perdendo, ela não quer dizer que ela está emagrecendo. Perder peso é diferente de emagrecer. Perder peso é você simplesmente diminuir o número da Perder balança. peso é perder medida? Não, porque quando a gente perde medida, você está perdendo gordura, Ah, tá certo? Por quê? Vamos supor que a gordura, vamos supor que isso aqui é 1 quilo de gordura. Para você, isso aqui é 1 quilo de músculo. Na balança, os dois têm 1 quilo. Mas se você perde 1 quilo de gordura, você vai diminuir o seu tamanho. Se você ganha 1 quilo de músculo, a balança você vai ficar a mesma, porque você perdeu 1 quilo de gordura e ganhou 1 quilo de músculo. Mas o seu tamanho vai ficar aqui, do tamanho do quilo de músculo, que é bem menor do que o quilo de gordura. Então, a gordura ocupa muito mais espaço. Então, a gente perde medidas com a perda da gordura. Agora, emagrecer, perder peso é fazer a balança, só diminuir o número dela. Se você perde gordura e se você perde músculo, você não está emagrecendo, você está desnutrindo. Isso é diferente, tá? Então, quando nós perdemos massa magra, quando nós perdemos músculo, o seu metabolismo fica mais lento. E isso faz você ter o reganho de peso depois que você para com o medicamento. volta tudo, como dizem.
tudo, igualzinho todos os outros medicamentos que a gente teve, até a bariátrica. A bariátrica, há pouco tempo atrás, estava aí em alta, todo mundo, as pessoas engordando para ir para uma mesa de cirurgia para fazer uma bariátrica. E eu vou te falar, eu tenho pacientes que já fizeram 3 bariátrica e foi para o médico para poder tentar fazer a 4ª. Ele falou assim: eu não tenho mais o que fazer, você tem que mudar a sua alimentação. E a pessoa foi para mim e conseguiu chegar num peso que ela nunca tinha conseguido chegar e manteve. Não tem milagre, Ângelo, não existe milagre. As pessoas precisam de entender que, por exemplo, espera aí, a caneta pode ser uma boa opção? Pode, literalmente, desde que você faça um acompanhamento nutricional para que você não perca massa magra. Que você vai para a academia e faça atividade física para que você, pelo menos, tente manter essa massa magra e tentar fazer ganhar. Para que na hora com que você pare o medicamento, você já tenha criado hábitos novos e aí sim pode ser que você fique aonde você está. Mas se isso não acontecer, se você só perder peso sem construir massa magra, sem se preocupar com isso, você vai voltar ao reganho de peso. Tínhamos muito que te questioná-la, mas nosso tempo é escasso. Gostaria que você deixasse uma mensagem final relacionada ao tema aqui compartilhado. Certo. Olha, emagrecimento não é fácil, mudança no estilo de vida não é fácil, mas é totalmente possível. E quando a gente consegue, que você vai mudando, cada dia fazendo uma coisa melhor, não tem nada mais satisfatório. Porque a gente não passa fome. Então, eu acho o seguinte, que a gente nunca deve de desistir jamais. E é buscar mudanças para que você consiga levar para a sua vida inteira. Não queira emagrecer de forma rápida, sabe? Fazer um pouquinho todos os dias de forma sustentável, você vai ter um resultado muito maior do que quando você muda tudo, faz muito e perde em pouco tempo e depois não consegue manter. Aí você volta para os seus hábitos antigos e vem o reganho. Então, entender que a mudança, ela é importante e não esperar um milagre.